O grande desafio das empresas hoje em relação à retenção de talentos é que muitas vezes a gente coloca os nossos esforços e os nossos recursos talvez em ações de desenvolvimento ou ações de retenção que já não façam mais sentido para o público ou para o momento de carreira que o público de alto potencial vive. Talvez um dos grandes desafios que as grandes empresas têm hoje em relação a reter talentos porque reter talentos exige tempo e investimento de observação, de feedback constante, de acompanhamento. E muitos líderes dos dias atuais acabam não dedicando esse tempo necessário para reter esse potencial talento. Não tanto por falta de acreditar que isso é importante, mas também porque o dia a dia é tão corrido e as metas são tão apertadas, cada vez com mais atividades, e acabam priorizando outras questões ao invés de priorizar a retenção ou o desenvolvimento de um profissional que tem condições de agregar um pouco mais de valor do que a média dos colaboradores do time. Quando a gente pensa que um jovem profissional ele tem um certo estereótipo, ele tem um certo modelo mental, a gente acaba colocando todo mundo numa cestinha só, e também não é isso. Cada profissional tem a sua particularidade e poderia ser gerido de uma forma específica. Mas se a gente tiver que fazer uma diferenciação entre as diferentes gerações e a forma como que a gente tem que investir tempo para retê-las, a gente encontra uma palavrinha mágica para a nova geração, aí, a geração Y ou os millennials, que é o propósito. Se não tem uma definição de propósito e valores da companhia compatíveis com os valores pessoais desses jovens profissionais, provavelmente eles não ficam. Não importa o nosso nível de engajamento da área de recursos humanos, de gente ou da liderança direta, se tiver uma incompatibilidade entre os valores pessoais e o propósito da companhia, não há esforço que vai fazê-los ficar. Em contrapartida, gerações anteriores ou profissionais mais experientes talvez entendam que precisam investir um pouquinho mais de tempo na carreira, um pouquinho mais de tempo dentro dessa empresa ou dessa organização, até que possa colher os frutos aí que ela espera no futuro, ainda que seja futuro próximo. Então, para fazer um resumo, talvez o profissional da geração X, dos millennials, eles precisam ter uma conexão muito mais forte dos seus valores pessoais com os valores da organização, e as pessoas das gerações mais, digamos, mais maduras, tenham ainda a expectativa de que aqui é um investimento e eu fico um pouquinho mais para que a gente possa colher os frutos no futuro. Veja, não é tanto a questão de uma organização global que tenha atuação em diversos países ou uma companhia nacional. O que sim um jovem profissional vai avaliar, principalmente quando a gente identifica que ele tem talento, é a capacidade de crescimento rápido até dentro de uma carreira. Então, em algumas ocasiões, grandes companhias internacionais, elas proporcionam uma movimentação mais rápida de carreira e proporcionam também experiências fora do país. Isso é valor, sim, para o jovem profissional, é valor para quem é de talento, é valor para quem teve um background cultural e uma educação corporativa anterior calcada em foco em resultados, em meritocracia, em autodesenvolvimento, em pragmatismo. Então, nesse tipo de público, provavelmente as empresas multinacionais ou globais, elas levam determinada vantagem em razão da possibilidade de movimentação mais rápida que ela tem. Por outro lado, as companhias nacionais ou as companhias com atuação até regional, elas levam uma certa vantagem a partir do momento que o profissional de talento ele consegue perceber que o grãozinho de areia que ele está colocando ali naquele esforço diário tem um impacto na sociedade ou tem um impacto ali na comunidade onde ele atuava antes de se tornar profissional.
Então, a gente acredita assim que existe uma certa diferença entre companhias internacionais globalizadas e as companhias de atuação nacional, mas tudo se restringe a, digamos assim, a capacidade de movimentação mais rápida que a companhia maior pode proporcionar ao profissional de talento. Antes da gente partir para o desenvolvimento desses talentos ou para acelerar a carreira de um profissional que a gente acredita que tenha potencial, a gente precisa dar um passo para trás e perguntar quem é esse talento aqui dentro da companhia? Quem é esse talento que já está atuando dentro do meu quadro antes de buscar fora? Talvez a principal dificuldade seja colocar realmente uma métrica, porque quando a gente pensa em talento, a primeira coisa que a gente precisa pensar é assim, talento para quê? Porque a partir do momento que eu sei essa resposta, eu consigo mapear as competências e desenhar as funções que aquela pessoa precisa entregar. A partir do momento então que eu tenho mapeado isso, eu consigo identificar ali na minha órbita quem são os talentos que estão por ali. E aí eu consigo colocar estratégias de retenção específica para aquelas pessoas, e aí eu consigo colocar programas de desenvolvimento específico para aquele tipo de profissional. E não necessariamente programas formais de desenvolvimento, como sala de aula, ou como um curso de MBA, ou como um coaching formal. Mas, de uma certa forma, colocando esse profissional em projetos que permitam com que ele tenha um conhecimento lateral maior, para que quando ele consiga ter uma ascensão profissional, ele tenha uma visão sistêmica um pouco maior da companhia. Então, o primeiro passo é talento para quê? Identificando esse talento, a gente mapeia as competências e os desafios daquela função. A partir do momento que a gente tem mapeado, a gente consegue identificar esses potenciais talentos e aí a gente consegue colocar movimentos de desenvolvimento específicos para aquela função, para aquela geração, para aquele potencial que a gente espera, com uma perspectiva de crescimento de carreira. Sustentare Escola de Negócios.